a declaração pública do Chad Zuckerberg, que precisamos falar nisso, né? Assim, lutador de jiu-jitsu, surfista, comedor de carne, saudável, né? O Chad Zuckerberg, que se parece muito de rosto, trocando o cabelo, né? Com o nosso amigo Cássio. Vocês repararam, não o goleiro Cássio, mas o nosso amigo Cássio. Chad Zuckerberg mandou-lhe a real, senhor Rafael Almeida Rizzo. Gabaritou. Mandou, assim, eu tô chocado, né? E isso vai ter muitas implicações e a gente vai começar tratando disso na live, porque as implicações incluem o nosso Brasil varonil. Então vamos começar com o Chad Zuckerberg, por favor. Hey everyone. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown. Foi pra ganhar o dinheiro e pra fazer com que as pessoas em Harvard fizessem sexo. No fundo, era isso, pô. Nada de errado, tá? Acho bem nobre. 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact-checkers. Rizzo, há um problema entrando em você que precisa ser tratado, tá? Não, Você não presta atenção na live, eu pedi pra você pausar. não, eu estava divulgando a live, inclusive nas redes sociais todas nossas. Assim, nossa relação já tá cruzando linhas, Rizzo. Falei e disse. O que tá acontecendo, tá? A gente precisa entender. Obviamente que o Facebook, né, o grupo Meta, né, mas o antigo Facebook, depois eles compraram o Instagram, mas antigamente eles não tinham muitas restrições à expressão política de ideias. O que acontece com a vitória do Trump em 2016, houve uma campanha muito forte por parte das esquerdas, dado que o Trump fez um uso muito intenso das redes sociais, em dizer que as redes sociais elas foram instrumentalizadas pelo Trump, inclusive pela Rússia, foi criada toda uma série de teorias, e isso fez que o Trump não apenas radicalizasse as pessoas, mas usasse fake news, e aí, com base nisso, Rizzo, muda esse título, Mark Zuckerberg elimina agências de checagens, tipo, Xandão, Mark Zuckerberg versus Xandão, Lula ataca Zuckerberg, pô, uns títulozinhos também bunda. Mas o que acontece? Azedo hoje, hein, cara? Pelo amor de Deus. Tô, mas pô, né, a gente tem aí uma pauta super legal, audiência baixíssima. Talvez tenha um mal-estar que as pessoas devem terem visto o Arthur Duval hoje de novo no canal, mas dito isso, vamos lá. Então ele ficou muito sob pressão, houve convocações lá na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, e aí ele como resposta veio, né, especialmente no tocante a fake news, ele veio com o papo das agências de checagem e veio com o papo de começar a enfrentar a disseminação de conteúdo falso. Então isso pinta lá 2016, 2017. E isso eles começam a transformar em política global. A eleição do Bolsonaro no Brasil agrava isso. E não pensem que o Brasil não teve repercussão internacional sobre isso. E aí houve uma pressão, vamos dizer, do dito establishment internacional, establishment liberal internacional, sobre eles, para que eles moderassem conteúdo e entrassem não só na questão das fake news, né? Até porque é complicado definir o que é uma fake news, mas eles começaram a falar sobre discurso de ódio. Então vieram todas aquelas discussões sobre a tal pauta infringe a política de discurso de ódio, então se você falou que mulher isso, não sei o que, o negro do não sei o que, o trans não sei o que, e vários temas. Eu não posso falar certas palavras aqui na live porque a audiência cai, o canal fica marcado. E aí, não pensei que o Facebook não operou nessa linha, eles operaram isso aí por bastante tempo, até agora. E aí as redes deles, vários conteúdos eram derrubados, várias contas caíam, baseados em nada. E baseados também, aí sim, numa equipe que eles tinham, uma equipe humana, primeiro trabalhava com algoritmos, depois com pessoas que derrubavam conteúdos que eeles não concordavam, e essa era a real. Rafael Rizzo. O Faustino, que deve estar assistindo aqui a gente, tinha a Faustine, que cansou de perder pro Instagram porque você ficava zoando. E não tinha sentido. Por que derrubavam...
porque ele era um homem fantasia. E naturalmente um checador ia lá e derrubava. Isso aqui é um absurdo. Transfobia, né? E derrubava a conta de uma pessoa. O que houve? O Elon Musk, ao comprar o Twitter e transformá-lo em X, e ao adotar uma política muito intensa de promoção da liberdade de expressão, ele estabeleceu uma sombra sobre os concorrentes dele. E isso é muito louco, senhor Rafael Almeida Rizzo. Todo mundo sabe que o X, vulgo Twitter, ele fatura muito menos do que essas outras empresas de rede social, mas consideravelmente menos. Sim. E ele também é menor. Ele não é o YouTube, ele não é o Facebook. Ele é uma rede menor. É uma rede relevante, né? O debate político, todo mundo sabe que as tendências do debate político começam lá e depois elas vão para um YouTube, vão rodar em memes, em outras redes. Então ele tem um aspecto de relevância, e isso conta muito, mas ele não é mais poderosa das redes. Porém, a ação dele e a forma como ele se firmou como um paladino da liberdade de expressão, naturalmente gerou pressão no Mark, tá? Mas eu vou parar aqui, vamos deixar o Mark falando e a gente vai comentando. And replace them with community notes similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as isso é revolucionário. Porque ele está basicamente falando, sabe o quê? Vou retirar as restrições sobre determinados conteúdos que eram tabu, e só eram tabu porque nós, da empresa Meta, aceitamos a ingerência de agentes políticos sobre as nossas políticas que envolvem liberdade de expressão, de modo que conteúdos críticos a visões políticas de esquerda tivessem que cair. E essa é a verdade. Conteúdos críticos tinham que cair, tinham que ser derrubados, tinham que ser desmonetizados. Todo mundo sabe que isso acontecia. Isso continua, essa plataforma aqui, o YouTube, porque é o seguinte, diferente do Musk, que é o dono da Meta, que é o principal, não o dono, né, mas é o principal acionista da Meta, ou do Musk, falei Zuckerberg? Zuckerberg. Do Zuckerberg, que é o principal acionista da Meta, e do Musk, que é o principal acionista do X, o pessoal do Google, repara que eles ficam meio escondidos, né, o Sergey, etc. Eles não ficam dando as caras, eles têm um CEO lá, CEOs, às vezes falam, mas não é essa coisa mais próxima que essas outras lideranças empresariais têm. E o Google tá meio quieto. O Google é muito duro e muito restrito nessas políticas e ele atua de maneira injusta quando trata desse tipo de assunto. É bem claro. O que funciona de maneira injusta no Facebook, funciona também no Google. The movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. The problem is... Perfeito. Bem mais sensato. ...that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. We're also going to tune our content filters to require much higher confidence before taking down content. The reality is that this is a trade-off. It means we're going to catch less bad stuff, but we'll also reduce the number of innocent people's posts and accounts that we accidentally take down. Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed. So we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook. Posso traduzir? Pra mim, não tem pessoas dando esse feedback, e tampouco pessoas pediram pra eles tirarem conteúdo político. A real, eu acho que isso é concorrência do X. O X está congregando dentro dele boa parte do debate político que interessa. Concorda, Rizzo? Sim. O X puxou pra si. E o X puxou o grande debate porque o X não tá restringindo.
Veja só, o debate, não é que eles naturalmente, os algoritmos especialmente do Instagram, restringiram demais a divulgação de conteúdo. E se a gente for lembrar o Facebook, o MBL tinha números assim, 9 milhões de views diariamente em 2016, até 17, né? Até 18, né, Rizzo? Sim. Mas paulatinamente eles foram restringidos até o momento porque a nossa página do Facebook não tinha mais utilidade. Nem sei se a gente posta ainda coisa lá. Eu posto. Você posta? Oh. Voltou a ter ou ainda tá em acunhado? Não, eu não sou isso hoje, né? Você falou que vai fazer uma transição até voltar ao que era antes, mas tá bem ruim ainda. Então, o que acontece? Eles aplicaram esse tipo de medida, mas eles eram monopolistas. Eles monopolizavam o debate político em redes porque eles eram a maior das redes. O Twitter não era tão grande e o Twitter também aplicava esse tipo de restrição. Vamos entender, havia um oligopólio das empresas de redes sociais e esse oligopólio atuava de maneira, vamos dizer, muito dura com qualquer visão política dissidente que não a visão do liberalismo progressista mainstream. Isso é um fato, isso não é papinho, isso é fato. Não, eles contratavam agência de checagem. No Brasil, a agência pública daquele Sakamoto, que é um esquerdista nojento, a agência pública fazia moderação, ou seja, um cara com uma visão política completamente enviesada, ele discutia, debatia e decidia o que era verdade ou não. Óbvio que era enviesado. Aí o Musk fura essa barreira, ele compra o Twitter, transforma em X e ele pode trazer debate. Eu estou resolvendo uma demanda. Espaço de discussão livre nas redes sociais. Ele estabelece um paradigma e esse paradigma ele começa aí sim a dar um salto, e esse é um ponto importante, um salto em que ele começa a apresentar uma vantagem muito grande. O debate vale a pena no X. Você não é tolhido pela rede. Basta comprar o selinho. A real é o seguinte, comprou o selinho com o Musk, a audiência você terá. É ou não é? Sim. Comprou o selinho com o Musk, aí vai. E aí, cara, escreva o que você quiser, aí é do jogo. E ele tá indo bem. O Zuckerberg, aí vocês precisam entender a natureza dele. Ele não é exatamente um grande criador. Eu nem sei exatamente se foi o Zuckerberg que criou o Facebook. Foi. A ideia... Foi ele? Foi ele e um brasileiro. É ele e o outro. Eu não sei se é o Saverin, não lembro. É, Eduardo, né? Ele é um cara que ele vê inovações dos concorrentes e, ou ele compra, ou dois, ele imita. Então, ele pegou, por exemplo, tinha um concorrente que era o Snapchat. Aquilo acho que era a política dos stories, né? Era uma coisa do Snapchat. Ele traz isso do Snapchat pra ele. Ele compra o Instagram. Ele compra o WhatsApp. Ele pega... Quando surge o TikTok, com aquele vídeo curtinho do TikTok, ele transforma no Reels pra dentro do Instagram. Então, ele vai alimentando. Ele copiou o Twitter. Ele criou o Threads. Que era uma cópia do Twitter. Então ele tem essa política. E o que ele não pode comprar, ele imita. O que ele está imitando? Não a tecnologia agora, mas a política do X. Ele está imitando a política do Elon Musk. E eu acho que é uma ótima imitação. Acho que todos nós temos a ganhar com isso. Vamos lá. Instagram and Threads, while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. Isso aí é... Assim, ele está seguindo uma tendência de empresas de tecnologia saírem da Califórnia para o Texas. Tá? A Califórnia padece... Assim, o caso da Califórnia é muito louco, né? É o estado mais impressionante. Não sei se ainda é, mas... Né, era... Vou até pedir para os jurados checarem. O maior PIB estadual dos Estados Unidos, né? Era... o Texas era um dos primeiros, o estado de Nova York também, naturalmente. Mas já vem tendo, e não é de hoje, uma migração de moradores e empresas para o Texas. E o Elon Musk é o grande defensor disso, ele começou a mudar. Ainda a Califórnia, né? Aqui, ó. Califórnia é ainda o maior PIB e o segundo é o Texas. E Nova York logo depois. É isso. Olha lá, o Nanã até que sabe. E aí uma coisa muito louca, o Rizzo. Assim, pelo menos Califórnia e Texas já tem o PIB maior que o do Brasil. Né? Sim. Enfim. Essa política de imigração tá rolando, tanto que tem algumas coisas. O Texas, que era um estado assim, hegemonicamente republicano, ele começa a ter focos de democratas, porque, por exemplo, em Austin,
que é uma cidade levemente mais hipster, muitos democratas da Califórnia se mudaram para Austin. Aí você começa a ter uma cena assim, sabe? Então você vai ter. Mas muita gente está se mudando porque a qualidade de vida no Texas é muito superior à qualidade de vida na Califórnia. Você fala, como? Tem coisa mais linda que a Califórnia? A Califórnia é linda, linda, linda. Eu nunca fui, tá? Meu irmão já foi, amigos já foram. Falou, cara, a Califórnia é sensacional. O paraíso no mundo era para ser a Califórnia. Né, aquelas praias, tem praia, tem montanha, tem um urso, tem deserto, tem tudo na Califórnia. A costa da Califórnia é sensacional. Tá? A Califórnia era pra ser o melhor lugar, mas conseguiram cagar a Califórnia. E estão cagando, né? São Francisco, por exemplo, uma cidade destruída pelo progressismo. Diz que agora estão começando a mudar certos... Agora em Los Angeles estão começando a prender bandidos. Eles adotaram a política de prender bandidos, porque aquela política do não, larga aí, deixa, tal, crimes com baixo potencial ofensivo, né? Aí a galera começou a ser shoplifter, né? Os ladrões de loja, mas ele está seguindo essa tendência, que é também ideológica. É também... Sair da Califórnia e ir para o Texas é uma escolha ideológica, e não apenas de qualidade de vida. E ela tem uma coisa muito simbólica do Zuckerberg tirar uma parte do time dele e mandar para o Texas, que é como se fosse ele sinalizando uma parte de mim já pertence a esta outra visão. Vamos lá. E o Elon Musk também tirou coisas da Califórnia, se não me engano, a Tesla, sim. E mandou para o Texas. As we work to promote free expression, I think that it will help us build trust to do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. Vamos lá. Ele não foi exatamente preciso, dado que o STF não é uma corte escondida. Talvez o que ele está tentando dizer aí é que há um processo a inquérito, que ele em si é todo sigiloso, tá? Então acho que é isso, ele foi impreciso porque alguém deve ter brifado ele. E eu acho que ele está lendo um TP, não sei se o Rizzo concorda, mas ele tá... Porque um vídeo dá um take só, né? Então parece que ele está lendo mesmo. Tem corte do meio ali também. Tem? Então... Alguém deve ter falado, olha, existe um processo sigiloso que você não tem nem direito de defesa, ele só vai, os elementos dele vão chegando ali, e esse processo está atingindo as empresas norte-americanas. Está. Então, ele está claramente falando do inquérito do Alexandre de Moraes e claramente ele está falando do caso brasileiro. Claramente, ele tá, isso é muito claro. E ele está falando que o governo norte-americano irá, ele, atuar na defesa dos interesses das empresas norte-americanas. Leia-se, nesse caso, tá? As empresas de Big Tech que estão sediadas em território americano ao redor do mundo. Ele cita o caso europeu, porque é bem grave o caso europeu, mas ele cita o caso claramente brasileiro. E tem um elemento, tá? O caso brasileiro, tentaram vender o caso brasileiro para fora como um caso, vamos dizer, em que a extrema-direita foi derrotada através de uma espécie de controle democrático das redes sociais feitas pelo nosso Tribunal Eleitoral. Inclusive isso é parte da tese, tá, que tornou o professor titular o Alexandre de Moraes, e essa tese ela foi vendida internacionalmente. Eles tentaram vender como um exemplo, olha, a alternativa à brasileira de defesa da democracia, que parte aí sim de uma ideia geral de democracia militante, que a democracia, para se defender dos seus tiranos, ela tem que agir, né, às vezes com instrumentos um pouco diferentes para ela se manter de pé e tal, que é a tese por trás disso. Mas, curiosamente, isto não rolou. O mundo não olhou com, vamos dizer, o mundo não olhou enamorado pelo caso brasileiro. Isso por diversas razões, né? O Brasil não é levado a sério. Então, o caso brasileiro poderia ter servido de inspiração lá para fora, não é. Na verdade, ainda o principal caso de luta contra as redes sociais, ou melhor, de restrição às liberdades como a de expressão, é o caso europeu. Você tem uma burocracia impessoal na Europa que vem tocando isso, e eles precisam cada vez mais suprimir o discurso dissidente, porque a Europa será um barril de pólvora. Na verdade, a Europa já é um barril de pólvora, né? O caso inglês ele é bem claro. Então, esse é um assunto muito sensível. E aí entra um outro ponto, né? Porque lembram que o Musk teve aquele confronto com o Xandão, teve que ceder pro Xandão, mas o Musk ganhou a eleição. Eu não acho...
Hã? O Trump ganhou. O Trump ganhou a eleição, isso. O Musk ganhou junto com o Trump ali a eleição. E ainda que eu até agora não ache que o governo norte-americano vai estabelecer, por exemplo, sanções específicas contra o Brasil por conta disso, simplesmente por conta de questão de peso geopolítico. Ele vai fazer a vendetta do Musk e tal. Me parece, porém, que com o reforço de posição do Mark Zuckerberg e com um possível reforço de posição da turma do YouTube, que é a turma do Google, aí você fecha um bloco e aí você não está falando do Musk mais, está falando de, volta a colocar aqui, empresas americanas. E aí empresas americanas estão sendo alvo de perseguição política em outro país, essa seria, vamos dizer, a forma como eles construíram isso, precisam ser defendidas. E aí o governo brasileiro, vamos ser bem claro, o governo brasileiro precisaria dialogar, não mais com um empresário como o Musk, mas sim com o poderosíssimo governo americano. E aí a coisa muda de figura. Aí seria o Trump a cuidar dos interesses das empresas Big Tech. Porque tem um ponto, né? Os republicanos foram alvo de perseguição, a gente precisa ser colocar as coisas de maneira clara, por esses instrumentos de polícia de discurso que o Zuckerberg descreveu como parte da empresa dele nos últimos anos. A direita fez. Então, qual o estímulo que um direitista no governo americano tem em sair defendendo essas empresas de conteúdo, as big techs, de comunicação, as empresas de rede social, se elas atendem o interesse político dos adversários dele? Não tem. Agora, porém, o que está rolando houve um encontro do Trump com o Zuckerberg. O Zuckerberg já vinha sinalizando a direita desde antes da eleição. Na verdade, desde o momento que o Zuckerberg começou a virar lutador de jiu-jitsu, começou a tomar sol, começou a falar que a vida dele mudou por causa disso, começou a comer uns bifarários, né, uns super bifes. Você começa lá, o homem tá mudando, já tava rodando esse rumor. De repente ele se reuniu com o Trump e falou que quer colaborar. Pra mim, esse texto aí, no fundo, é como se fossem os termos da colaboração. Ó, estou me juntando à turma do Musk aqui, tá? Estamos blocando o nosso time. E vamos atuar junto com o governo americano, porque isso aqui, assim, é do interesse direto das empresas de redes sociais, todas, que os Estados Unidos como nação pressionem os outros países para manter a liberdade deles.